Na verdade, a gente tem é histórico, né? Na nosso desenvolvimento como seres humanos, a construção da ideia de família faz com que os pais acompanhem de perto a educação de seus filhos. E então, essa questão da proximidade com a escola, ela é histórica, como você colocou. Então, mas a gente vem de um final de um século e um começo de um outro século, onde a maior parte das pessoas estão vivas, né? A gente ainda tem muita gente que nasceu no século passado, na fase adulta e na fase jovem, inclusive, desse período do século XXI. E a gente herda do século passado uma questão até uma tradição do pai participar, principalmente na primeira infância, que a gente chama até quando é o bebê, até por volta dos 6 anos de idade. A família normalmente costuma participar muito dos processos de interação de escola e de acompanhamento de desenvolvimento. Na segunda etapa do que a gente considera infância, que é até por volta dos 12 anos, os pais continuam participando. E aí vão para as reuniões, vão mais na questão da nota. Depois desse período, os pais participam um pouco menos na vida das crianças em relação à escola. Mas a gente tem, desse período, desses primeiros anos do século XXI, nós tivemos muitas mudanças. A gente, né, vivemos essa transformação cada vez mais digital na nossa vida, e as escolas tentando trazer os pais, mas nem sempre a vida dos pais consegue dar conta de ter espaço para participar das atividades com as crianças. E aí a gente acaba gerando a questão da culpa e do peso, né, para o pai. Os pais que moram, principalmente em cidades de médio porte ou capitais, vivem mais isso. Mas isso está presente em todos os lugares do mundo. Uma vez que nós estamos muito mais, quase que todos os seres humanos hoje moram em cidades, a gente se organizou dessa forma. Então, o que acontece? A gente tem muita pressão para acompanhar e uma vida que não dá espaço para a gente poder acompanhar plenamente. E aí, no meio dessa pressão toda, dessa rotina, dessa correria toda, a gente viveu uma pandemia. Então, e a pandemia trouxe coisas muito diferentes para nós, né? Trouxe esse momento, todo mundo em casa, e depois todo mundo retomando e de um jeito diferente. Então, eu acho que mais do que nunca, é muito importante para o pai que viveu com a criança em casa, que sabe dos desafios dos seus filhos, procurar entender aquilo que vive na escola. A gente tem novos modelos, né? A gente tem, sim, um modelo mais tradicional, que vem, né, no final da Segunda Guerra para cá, que eram os programas chamados Escola da Família, que eram programas que algumas escolas desenvolviam no modo presencial. Então, uma vez por mês ou a cada 15 dias, os pais tinham uma formação sobre o desenvolvimento da criança, que é super importante, sobre valores, a própria questão do vínculo, da compreensão, do entendimento de estratégias que a gente pode ter em casa que vão ajudar no convívio com a criança e também na aprendizagem, né? Então, isso acontecia no modo presencial. Muito das escolas Montessori, que seguem essa linha montessoriana, tinham isso. As escolas de Reggio Emília, inspiradas em Reggio. Que a gente vai falar no várias, programa, né? a gente tem várias linhas pedagógicas que prezam por isso. As escolas Waldorf fazem isso com mais constância, com um ritmo mais intenso. E agora, o que a gente acha que é importante é que os pais acompanhem os seus filhos e que vivam momentos de convívio. E, às vezes, uma estratégia pode ser desenvolver uma atividade num lugar aberto, ou criar um jardim junto em casa. O importante é que a relação da criança com o meio, ela possa ser acompanhada de protagonismo da criança e não do adulto. Isso é uma coisa difícil também, porque quando a gente fala desse modo de vida cheio de pressão, faz com que a gente não perceba, principalmente o adulto, que a gente é muito centralizador das atividades e com as crianças também. A gente não dá espaço para as crianças questionarem, para as crianças terem uma integração real com os elementos da natureza e desenvolverem observação. E observação é fundamental para